Olá, está começando nesse momento Fé para Hoje, não apenas um episódio, estamos neste momento também começando uma nova temporada sobre as bem-aventuranças, esse código, essa explicação, a maravilha da exposição de Jesus sobre a obra do Espírito Santo no nosso coração, a porta de entrada do reino, um assunto de fundamental importância, porque Deus nos explica como nos transformamos, ou muito melhor, como Ele nos transforma e faz uma revolução que toma conta do mundo todo. Tem muito para a gente aprender, temos muito que ouvir Jesus e temos muitas decisões a tomar sobre isso. Não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. A Novo Tempo está com um lançamento acabado de sair do forno que vai tocar exatamente nos assuntos do momento e você não pode ficar de fora disso. Olha só, Revista Esperança Novo Tempo, eventos finais. Por que eventos finais é o assunto do momento? Porque nós estamos vivendo os eventos finais. E se você tem alguma dúvida, essa dúvida vai passar assim que você tiver a revista à mão. Tudo que estamos vendo nos jornais, nas revistas, nas nossas conversas, aquilo que tem alarmado as pessoas, Deus já tinha dito sobre. E qual é a vantagem de você ter a palavra de Deus orientando a sua compreensão do noticiário? É porque Deus conta o que ninguém vê, que ninguém descobre sozinho. Olha, essa revista aqui tem que estar na sua mão. É lançamento, corre e peça ela. Você quer fazer isso agora? Manda uma mensagem para a gente. Nosso código de área é 12 98244 4449. Repetindo para você, 12 98244 4449. E lembrando, é gratuita, é só pedir que a revista chegará até você. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre uma pergunta que é simples na forma, mas ela tem profunda implicação. Afinal, o que é o reino de Deus? Nós falamos sobre fé, falamos sobre salvação, falamos sobre aceitar Jesus, mas se você abrir os evangelhos e começar a ler com atenção, vai perceber que Jesus usava uma palavra com muito mais frequência do que nós costumamos usar. Ele falava do reino. E ele falava do reino o tempo inteirinho. E é interessante notar que você não encontra Jesus andando pelas aldeias da Galiléia dizendo: receba-me como seu salvador pessoal. Essa linguagem, embora carregue uma verdade bíblica, a gente não vai negar, ela não aparece como uma frase principal da pregação de Jesus. O que você mais ouvia ele dizer era: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando ou está próximo. E ele convidava as pessoas a entrarem no reino. Quando Jesus conversa com Nicodemos, por exemplo, lá em João 3, ele fala sobre nascer de novo. E a pergunta é: nascer de novo para quê? Não é um fim em si mesmo. Ele deixa isso muito claro. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois ele repete: se alguém não nascer de novo, ou quem nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja, o novo nascimento é um meio, o reino é o fim. Se o objetivo é entrar no reino, precisamos entender então o que é esse reino. Talvez possamos compreender melhor se pensarmos no que acontece quando alguém assume um poder. Quando um novo presidente toma posse, quando um governador assume seu mandato, quando um diretor assume uma empresa, o que acontece é que ele não muda apenas o nome ou a placa na porta, ele muda a administração, muda a gestão. Surgem novas prioridades, a empresa ou o país tem novas estratégias, novas políticas, e se essas prioridades forem sábias, a vida das pessoas vai melhorar. Agora, imagine isso numa escala infinitamente maior. Jesus não é apenas mais um líder, ele é o Rei Supremo. Quando ele assume o governo, não estamos falando apenas de ajustes superficiais, estamos falando de uma transformação e essa transformação é radical. O reino de Deus é, então, a administração do rei sobre todas as áreas da vida. Quando Cristo assume o governo de um coração, ele muda como a maneira da pessoa pensar, por exemplo, muda como ela sente, muda como ela reage, muda as decisões dessa pessoa. Quando assume o governo de uma família, ele muda todo o ambiente. Quando assume o governo de uma comunidade, ele muda a cultura dessa comunidade.
O reino não é um departamento espiritual da vida, é uma nova ordem de vida. E é por isso que o Sermão do Monte é tão importante. Ali Jesus está descrevendo como é a vida sobre o governo dele. E as bem-aventuranças que abrem esse sermão não são frases soltas para a gente decorar. Elas são o retrato do cidadão do reino. Assim, ó, quando a gente lê bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, pode parecer que estamos diante de provérbios, mas se isolarmos essas frases do contexto do reino, elas ficam dificílimas, talvez impossíveis de entender. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em que mundo isso parece real? A lógica comum entre nós diz que os agressivos herdam ou possuem a terra, que os mais fortes prevalecem. Mas Jesus está falando de outro tipo de reino. Ele começa e termina as bem-aventuranças mencionando o reino dos céus. Isso nos mostra que ele não está descrevendo 8 ou 9 tipos diferentes de pessoas. Ele está descrevendo um único povo. As bem-aventuranças são as marcas daqueles que pertencem ao reino. E isso é extremamente prático, porque há muitas pessoas vivendo com uma dúvida constante, talvez seja a sua. Será que eu sou realmente cristão? Será que eu pertenço a Deus? Alguns olham para experiências emocionais e intensas de outras pessoas e pensam que é isso que define a fé. Outros que não tiveram uma virada tão dramática ficam inseguros quando escutam testemunhos. Mas Jesus não aponta para uma forma de experiência, ele aponta para o conteúdo de um caráter. Ele diz que qualquer pessoa que entrou no reino tem certas características e a ordem delas é de extrema importância. As 4 primeiras bem-aventuranças nos mostram como alguém entra no reino. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, bem-aventurados os que choram. E em seguida, bem-aventurados os mansos. E então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Só depois disso vem as características da vida transformada: misericórdia, pureza de coração, pacificação e perseverança em meio à perseguição. O que diferencia a pessoa do reino das demais não é o fato de ela enxergar os problemas. Todos enxergam. A diferença é como ela analisa e como ela responde. A pessoa do reino começa reconhecendo que os seus problemas estão além dela. E isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não é ter baixa autoestima, não é simplesmente se odiar, é reconhecer a inviabilidade crônica da própria existência. É dizer, eu não tenho recurso para resolver o que há de errado dentro de mim. Vivemos uma cultura que repete, você consegue, acredite em si mesmo, você tem o que é preciso, mas Jesus começa dizendo exatamente o contrário. Ele não está nos chamando ao auto-ódio, mas à lucidez. Ele nos chama para admitir que não temos o que é necessário para existir, para nos salvar. E ele fala de pobreza de espírito, não de pobreza material. Isso significa que reconhecer que o problema reside na mais profunda dimensão da vida é pobreza. Pense na reação que temos diante da morte. Quando vemos um caixão sendo baixado à sepultura, algo dentro de nós repele, protesta. Sentimos que há algo errado. Se esse mundo fosse apenas um conjunto de moléculas que se desintegram, por que a morte pareceria tão injusta? Porque fomos feitos para algo muito maior. Fomos feitos para a eternidade. Mas esse é apenas o começo. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram. Esse choro não é um sentimentalismo, é um lamento moral. É perceber que o problema não está apenas lá fora, nas guerras, nas injustiças. O problema sou eu, o problema está aqui dentro. Muitos reconhecem que o mundo está quebrado. Poucos reconhecem que o problema é a raiz, e a raiz é o pecado. Imagina um carro fazendo barulhos estranhos. Você percebe que a marcha não encaixa, que há um ruído ao virar a esquina, mas perceber barulhos, perceber sintomas, não é o mesmo que diagnosticar a causa. Não basta dizer, tem algo errado acontecendo. É preciso dar nome ao problema. A Bíblia chama esse problema de pecado. Pecado. E pecado, no fundo, é viver do próprio jeito. É a recusa em depender de Deus. Sabe, é como aquela criança pequena que vai dizer assim, eu consigo sozinho, e solta a mão do pai para atravessar a rua.
O perigo não é apenas o carro que pode atropelar a criança. O problema é a recusa em confiar no pai. E a essência do pecado, vamos resumir, é essa: eu quero viver a minha maneira. Enquanto você não estiver disposto a chamar isso de pecado, você não está chorando no sentido bíblico. Então vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Mansidão não é fraqueza, é aceitar a verdade completa sobre si mesmo. Você reconhece que seus problemas residem no seu coração, reconhece que são pecado e então vai além. Reconhece que o problema é você, então não vem de você o plano. Não é apenas o ambiente, não são apenas as circunstâncias, é a vontade. É possível parar na culpa, cair na autopiedade, é possível chegar a ponto de dizer: eu sou um fracasso, mas isso ainda é orgulho ferido. Existe uma diferença entre autopiedade e arrependimento. A autopiedade diz: ai, coitado de mim. Arrependimento diz: Senhor, pequei contra ti. A mansidão é essa postura humilde que deixa de se defender e se rende à graça. Quando você chega a esse ponto, algo libertador acontece. A mansidão traz liberdade. A pessoa mansa não vive numa montanha russa emocional alternando entre orgulho e desejo. Quando coisas boas acontecem, elas não, a pessoa que experimenta isso, ela não fica soberba, não fica orgulhosa. Quando coisas ruins acontecem, ela não se destrói, ela sabe que tudo vem da graça. E é nesse ponto que o reino de Deus começa. Não começa com um auto-engano, nem com autoexaltação. Começa com humildade, arrependimento, ele começa com uma pessoa se rendendo. As mãos do rei são as mãos que curam, e ele é o médico que às vezes corta, mas corta para salvar. Não há desespero para quem é pobre de espírito, não há condenação final para quem chora pelo pecado, não há humilhação permanente para quem se rende em mansidão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez hoje você precise fazer essa pergunta para você mesmo: como que eu tenho encarado os meus problemas? Com autojustificação, com orgulho ou com humildade diante de Deus? O reino de Deus, o reino dos céus, não é para autossuficientes, é para os que reconhecem a sua necessidade. Quando você admite a sua completa falência, quando chora pelo pecado, se rende ao Rei, você não encontra rejeição, você encontra graça. E é aí que começa a verdadeira transformação. É aí que o reino deixa de ser um conceito distante, preso na Bíblia, e passa a ser uma realidade viva no seu coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu quero que você preste atenção, muita atenção. Jesus não está dizendo apenas que os seus relacionamentos mudam, ou que seu comportamento melhora, ou que a sua moral fica mais ajustada. Ele está dizendo que a vida no reino produz uma transformação interna, profunda, quase invisível para quem olha imediatamente de fora, mas ela é decisiva para tudo que você é. É como se ele dissesse: no reino você ganha um novo interior, uma nova vida por dentro, uma nova dinâmica do coração. E a gente precisa entender muito bem o que isso significa, porque a expressão puro de coração pode soar vaga, pode soar pesada, pode soar assim polissêmica. Vaga porque parece que cada um vai interpretar do seu jeito. Pesada porque pode dar a impressão de uma perfeição moral impossível, uma pureza de um santo de vitral, uma coisa inalcançável. E se você ouvir assim, é capaz de desanimar mesmo antes de começar. Mas Jesus não está falando de um tipo de pureza genérica, abstrata, como se fosse uma lista de impecabilidade. Ele está falando de algo mais específico, mais concreto e ao mesmo tempo mais profundo. Ele está falando de um coração sem duplicidade, um coração não dividido, um coração desmisturado. Para entender isso, precisamos primeiro esclarecer o que a Bíblia quer dizer quando fala de coração. Porque na nossa linguagem, coração normalmente significa o quê? Sentimento, emoção, coraçãozinho no emoji. A gente
opõe coração e cabeça muitas vezes. Ah, se eu estou sentindo que a minha razão quer dizer uma coisa, meu coração outra, esse tipo de frase. Só que a Bíblia não usa a palavra assim. Quando a Escritura fala de coração, ela está falando do núcleo da pessoa, da fonte onde brotam os pensamentos, os desejos, as decisões, emoções também, mas essencialmente o desejo e a ação. O coração na Bíblia é o centro que dá direção, é o lugar das motivações mais profundas, é o porquê por trás do quê. Você pode até mudar o que faz, mas se o seu coração não muda, o motor continua o mesmo. E aqui entra uma distinção crucial. É possível mudar de comportamento sem mudar de coração. É possível mudar de religião sem mudar de coração. É possível adotar novos padrões morais sem mudar em nada o coração. E é possível até mesmo frequentar a igreja, apresentar uma linguagem, um vocabulário, uma gramática religiosa, conhecer textos bíblicos e ainda assim manter o coração governado pelas mesmas motivações antigas. Porque você pode fazer certas coisas e pode fazer pelos motivos errados. Você pode obedecer para ser visto, você pode servir para ser admirado, você pode se disciplinar para se sentir superior, você pode praticar religião como uma forma de autoproteção, você pode se fazer da religião um porto seguro espiritual, de um jeito a diminuir sua própria culpa e manter o controle. Então, quando Jesus fala de pureza de coração, ele está dizendo, no reino, o problema não é só o que você faz, é o que te move. Não é só a reforma na superfície, é a transformação na raiz. E o que é, afinal, essa pureza? A Bíblia aponta repetidamente para uma ideia. Pureza de coração tem a ver com o coração limpo de ídolos. E no final das contas, quando falamos de bem-aventuranças, é disso que se trata. É um coração que não vive se agarrando a substitutos para Deus. Um coração que não está dividido entre Deus e outras coisas que ocupam o lugar dele. E quando falamos em ídolos, não pense apenas numa estátua. Ídolo na Bíblia é qualquer coisa que, mesmo sendo boa, virou a coisa principal. Qualquer coisa que, mesmo sendo legítima, virou sua segurança, sua identidade, seu centro. É quando algo criado assume o lugar do Criador dentro de você. E isso é mais comum do que parece. Porque a maioria de nós não vive dizendo eu adoro o dinheiro, eu adoro o poder. A gente vive dizendo eu só quero estabilidade, eu só quero ser respeitado, eu só quero ser amado, eu só queria ter o controle da minha vida, eu quero ou eu quero ter reconhecimento, eu só quero provar que eu sou alguém. E perceba, muitas dessas coisas em si são boas. Não há nada de errado em querer ser competente, em desejar amor, em buscar excelência, em querer que a vida tenha ordem. O problema é quando essas coisas se tornam absolutas, quando elas deixam de ser parte da vida e viram o eixo da vida. Quando você perde uma coisa desse tipo, aí você perde o chão. Isso é um sinal de que um ídolo foi embora. Quando o seu humor, sua paz, seu valor dependem daquilo. Aí você está diante de um ídolo, mesmo que ele tenha uma aparência respeitável. E ídolos fazem uma coisa terrível. Eles prometem sentido, mas eles cobram com muitos juros. Eles dizem assim: me coloca no centro que eu te dou segurança. E aí você obedece. Só que depois você descobre que essa segurança é completamente frágil, na verdade é insegurança, porque tudo que é criado é instável. A aprovação das pessoas muda, a saúde muda, o mercado muda, o corpo muda, envelhece, as oportunidades passam, os relacionamentos são cheios de altos e baixos, o que hoje te levanta, amanhã te derruba. E você cai nessa e vive ansioso porque precisa sustentar o Deus que você mesmo criou. Vive com medo de perder, vive correndo, vive provando, vive se defendendo. E a Bíblia chama isso de obras mortas, porque são obras que parecem vivas, mas elas não têm vida nenhuma, não tem vida verdadeira nelas. São tentativas de se salvar por desempenho, são formas de dizer: se eu fizer certo, eu vou ser aceito. Se eu fizer certo, Deus me aceita. Se eu fizer certo, eu vou valer alguma coisa. Só que isso é uma prisão. Porque nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa. E mesmo quando você atinge uma meta, a sensação dura segundos, ela dura muito pouco. Você voa por um momento
e depois acorda com um gosto amargo, como se algo dissesse por dentro: "É só isso?". E aí você precisa de mais, mais conquista, mais aplauso, mais controle, mais sensação, e é assim que o coração vai ficando dividido, misturado, fica pesado. Agora presta atenção, quando Jesus diz: "Bem-aventurados os puros de coração", ele está dizendo que a pessoa do reino passou por uma limpeza interna. Ela reconheceu seus ídolos e jogou fora. Ela parou de tentar ser seu próprio salvador, parou de viver a partir de obras mortas como fundamento da identidade. Ela entregou o centro para Deus. E isso muda tudo. Por que muda? Porque os ídolos mantêm você no comando. E a vida no reino começa quando você sai do comando. O reino é a administração de outro rei, o rei eterno. Não dá para viver no reino e continuar sendo rei de si mesmo. E aqui está o ponto. Muitas pessoas até gostam da ideia de Deus ajudar, de Deus consolar, de Deus abençoar, mas não gostam da ideia de Deus governar. Querem um Deus que complete o plano delas, não um Deus que substitua o plano delas. Só que o reino é governo, é senhorio, é Jesus no centro. E quando Deus ocupa o centro, o peso muda, a carga muda, o coração respira, porque você deixa de carregar o fardo de ter que se justificar, você deixa de carregar o fardo de ter que se provar o tempo todo, você deixa de carregar o fardo de ter que construir um próprio valor na base do seu desempenho. Quando Deus se torna a sua base, você encontra descanso. Não porque você vive preguiçoso, mas porque deixa de viver nesse pânico. Você trabalha sim, mas não para comprar sua identidade. Você serve sim, mas não para ser visto. Você obedece, obviamente que você obedece, mas não para negociar aceitação. Você ama, mas não para ser amado de volta como pagamento. Você vive de um outro lugar. E é isso que Jesus está chamando de pureza, um coração unificado, um coração que decidiu quem é o centro, um coração que está deixando de ser uma mistura de devoção a Deus com uma dependência secreta de ídolos. Pureza é singeleza, é integridade interior, é quando o que você diz com a boca não contraria o que você cultiva em secreto. É quando a sua fé não é apenas um verniz, mas uma fonte. E aí você pode perguntar: "Tá, mas como eu sei que isso está acontecendo comigo?". Porque ninguém olha no espelho e diz: "Eu sou um idólatra". A gente costuma batizar nossos ídolos com nomes bonitos: responsabilidade, prudência, honra, amor, justiça, excelência que está na moda. Então, como perceber? Um sinal forte é a presença de equilíbrio interior, porque o coração, sendo o centro da pessoa, envolve mente, vontade e emoções. E a fé que nasce do coração alcança tudo isso. A gente que vive uma fé apenas intelectual, conhece conceitos, discute doutrinas, mas não há paixão nem transformação visível. A gente que vive uma fé apenas emocional, sente coisas fortes, tem picos de entusiasmo, mas isso não reorganiza decisões, elas não organizam hábitos. A gente que vive uma fé apenas de dever, faz o que tem que fazer, cumpre regras, mas o coração permanece duro, sem alegria, sem humildade, sem aquela ternura típica de um crente. Quando o coração está sendo purificado, você começa a ver uma integração, a mente se rende, a vontade se dobra, as emoções são reeducadas. Não há perfeição, mas é de direção que a gente está falando. É vida orgânica, não só rotina religiosa. Outra diferença é o que existe entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa nova, porque não dá para ser bonzinho sem ser transformado, não dá para ser educado, disciplinado, correto, não dá para ser respeitável e ainda assim viver num mundo onde um lugar interno de medo ocupa o coração, orgulho, necessidade de controle. A novidade do reino é diferente. Ela é uma vida que cresce, e cresce não apenas como uma pilha de coisas adicionadas por fora, mas como algo vivo que se desenvolve por dentro. Você olha para trás e percebe mudanças que nem sabe explicar direito. Mudança de reação, mudança de postura, mudança de consciência, de humildade. Você fica de uma sensibilidade diferente. Você se surpreende com você mesmo. Você parece que existe, mas tem uma outra pessoa conduzindo, e é exatamente isso. E isso traz um efeito prático poderoso. Você passa a ter esperança para casos difíceis.
porque quem vive apenas na lógica do bom e mal tende a classificar pessoas e depois desistir delas. Eu posso te dizer, tem mais um efeito. Você se torna menos suscetível a insultos. Porque quando a identidade está apoiada em ídolos, qualquer crítica ameaça seu Deus. Se o seu ídolo é reputação, uma palavra já destrói. Se o seu ídolo é controle, uma mudança já gera desespero. Se o seu ídolo é sucesso, um fracassinho já te humilha. Mas quando o centro é Deus, você fica mais leve. Você não precisa defender Deus o tempo todo. Você consegue ouvir uma correção sem entrar em colapso, consegue perder sem aniquilar, consegue ganhar sem se exaltar, porque o coração não está pendurado numa corda frágil que é seu ego. Agora Jesus diz que o resultado da pureza de coração é este: eles verão a Deus. E assim a gente chega no topo da montanha, porque ver a Deus é a coisa para a qual nós fomos feitos. É o fim do vazio, é o sentido final. Existe em nós uma fome que nada mais pode ser preencher que não seja por Ele, Deus. E a gente sabe disso. Mesmo quando tenta negar, a gente corre atrás de experiências, de conquistas, de prazeres, de relacionamentos, como se cada um deles fosse a resposta. Só que depois do brilho inicial, tudo isso acaba, isso vira sensação. Tem falta ainda. E por quê? Porque a gente foi feito para mais. Fomos feitos para o rosto de Deus, para a presença de Deus, para a comunhão com Deus. E ao mesmo tempo, existe um medo. Porque ver a Deus implica em mudança, implica em rendição, implica em abandonar os velhos ídolos, implica em perder o controle que a gente acha que precisa para viver. Então é como se o coração dissesse duas forças, é como se o coração tivesse duas forças puxando, um desejo profundo de plenitude e um medo profundo de entrega. A pureza de coração acontece quando você decide que a plenitude vale mais que o controle. Quando você abre espaço para Deus e Deus está agora no centro. Jesus está dizendo para você: você não foi feito para viver apenas funcionando. Você foi feito para viver vendo Deus. E ver aqui não é apenas uma informação. Ver é uma experiência, é uma intimidade, é percepção da presença dele. Ver é significado. Ver é paz. É onde finalmente você encontra o lugar onde a sua alma se encaixa. Antes de terminar, vou dizer num contexto e num momento pastoral bem direto, eu vou falar que existem dois tipos de pessoas que talvez estejam nos assistindo. Tem gente que é respeitável e acha que isso é suficiente. A pessoa é correta, educada, civilizada e talvez até religiosa, só que no coração permanece no comando, alimentando por obras mortas, sustentando ídolos respeitáveis e renominados. E Jesus disse: isso não basta, querido. O reino não é um ajuste externo, é um novo coração. Você precisa deixar de confiar na própria respeitabilidade como um fundamento, precisa se render ao rei. Mas tem gente me assistindo que está do outro lado. A pessoa que olha para si mesma e pensa: se soubessem quem eu sou de verdade, ninguém me aceitaria. Ela acha que está longe demais, suja demais, complicada demais. E aqui tem uma boa notícia do reino. O rei não se afasta dos quebrados, ele se aproxima. Ele não tem nojo de feridas, ele cura feridas. Ele não rejeita os casos difíceis, ele transforma casos difíceis. O reino não é para quem pertence ou parece pronto. O reino é para quem se rende. E no fim, tem também aqueles que já sabem que Deus os alcançou, mas sentem que ainda não estão vendo ou vivendo como deveriam. E isso é real. A pureza de coração é uma decisão e também uma caminhada. Você decide quem é o centro, mas depois vai tendo que, dia após dia, perceber os ídolos escondidos, apegos sutis, medos antigos e trazer tudo para o governo do rei. E é por isso que a gente precisa voltar ao trono, voltar à presença, voltar à oração, voltar à palavra, voltar ao evangelho, porque a novidade não vem de um esforço isolado, ela vem do reino.